A população não acredita em propaganda oficial que só militante está acreditando. E aí vou citar dois números bem rápidos, que é, o desemprego está baixo. A metodologia de cálculo usada hoje pelo IBGE não mede emprego e desemprego, mede ocupação e desocupação. Então, o IBGE considera emprego a pessoa com carteira assinada ou a pessoa trabalhando na informalidade. Então, se você está indo todo dia para a Avenida Brasil, para citar um exemplo do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil não, a Avenida Getúlio Vargas, você está indo para Getúlio Vargas todo dia com a sua carrocinha para vender pipoca, pelo cálculo do IBGE, você está empregado. Então, esse desemprego baixo ele é falso, porque só um terço da força de trabalho no Brasil está com carteira assinada, né? Então, a maioria dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. Aliado a isso, característica média, como sempre, inclusive, dos empregos formais criados no período petista. Empregos de baixa qualificação, que pagam, em média, um salário mínimo, de péssimas condições de trabalho, com alta rotatividade. Isto por um lado. Por outro lado, o crescimento econômico, que tem sido um crescimento econômico concentrador de renda, muito puxado, inclusive, pelo agronegócio e por investimentos públicos e privados voltados para privatização, para PPPs, para expansão, por exemplo, de energia eólica e solar, que não tem correspondência com baixar o custo da energia elétrica para o povo trabalhador, para as micro e pequenas empresas, negócios e por aí vai. Então, esses índices econômicos, o povo não está sentindo no dia a dia melhoras substantivas, sabe? Isso se reflete no cenário eleitoral. Tanto é assim que Lula simplesmente ficou meio off do processo eleitoral, sabendo que seria derrota por cima de derrota, em que os eventos mais chamativos são de São Paulo e de Porto Alegre, né? Em São Paulo, o Boulos, por pouco, não vai para o segundo turno, assim, por muito pouco mesmo. E quando foi para o segundo turno, teve uma derrota, enfim, triste para o Ricardo Nunes, em que ele teve o mesmo número de votos que em 2020, só que perdeu todas as periferias, Anderson. Em 2020, Boulos tinha ganhado em várias periferias de São Paulo. Agora ele perdeu em todas as periferias. E em Porto Alegre aconteceu o que a gente viu, né? Depois do Sebastião Melo destruir a cidade junto com Ricardo Leite, junto com Eduardo Leite, ele ganhou com facilidade na Maria do Rosário, sendo que o Lula tinha ganhado em Porto Alegre na eleição 2022 e o Edgar Preto tinha ganhado em Porto Alegre também na eleição 2022. Assim. Então, tem algo aqui para explicar. Frente a esse cenário, já no segundo turno acontecendo, o ministro Fernando Haddad dá aquela infame entrevista para Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, dizendo que a prioridade do governo é cortar gastos, né? Neste momento, ao que tudo indica, com o crescimento da insatisfação do governo Lula, com a redução de paciência de várias bases sociais sobre o governo Lula, no momento em que o Brasil, setores muito expressivos da sociedade, está debatendo o fim da escala 6 por 1 em redução da jornada de trabalho, o ministro Fernando Haddad tem chances gigantescas de jogar todo mundo contra o governo. Sabe por que jogar todo mundo contra o governo? Estava circulando na mídia burguesa um esboço do pacote de ataques do Fernando Haddad. Eu não sei se o que está circulando é verdade. Esse ponto é muito importante. Dito isto, o que está ali, Anderson, é o seguinte: acabar com o abono salarial. Acabar com o abono salarial. A partir do terceiro mês de seguro-desemprego, o seguro-desemprego ser coberto com o FGTS do trabalhador. Dificultar ainda mais o acesso ao BPC e reduzir o valor do BPC. Veja, isso vai desagradar a burguesia, porque não vai mexer no piso constitucional da saúde e da educação. A burguesia vai dizer que o ajuste é insuficiente. E o povo na rua se mobilizando, debatendo a redução da jornada de trabalho e o governo puxando uma agenda de corte de gastos. O governo vai ficar pendurado na brocha quando fala os mais antigos, porque a burguesia vai dizer que o pacote é insuficiente e as bases sociais, a juventude, a classe trabalhadora, a intelectualidade, todo mundo vai... Peraí, pô. A gente na rua lutando por redução da jornada de trabalho e vocês tocando pacote de corte de gastos. Se isso acontecer, pode ter certeza que o governo vai começar a dar tchau para qualquer chance de reeleição em 2026 a partir de agora, porque o nível de desgaste, o nível de descolamento das suas bases sociais que o elegeram em 2026, o nível de descolamento do sentimento das ruas vai ser tão grande
e vai ser muito difícil, Anderson, de recuperar. E esse grau de descolamento, me parece, foi muito bem expresso ontem. O Fernando Haddad foi perguntado o que ele estava achando da campanha pelo fim da escala 6x1. E a resposta do Fernando Haddad foi: eu não estou acompanhando isso, não.